Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um devocional do dia. E hoje nós vamos com o tema Bondade de Deus. E para isso nós vamos ler o Salmo 31 e o versículo 19, que vai nos dizer assim, e que eu perdi aqui. Salmos 31 e o versículo 19. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. Como é grande a tua bondade. Deus prepara coisas boas para aqueles que o amam. Aquele que o ama, aquele que é chamado, que ama o Senhor, ele é bom para nós. Essa mais um dos atributos de Deus, sua bondade. E a sua bondade não tem fim. Para a gente completar nosso devocional, lá em Mateus 7, vocês lembram desse versículo? Mateus 7, a partir do versículo 7. Pedi, dai-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, como nós sabemos a vontade de Deus para a nossa vida? Quando nós vemos o agir da bondade de Deus com as nossas vidas. Nós achamos que por nós termos uma conexão com o Senhor, nós não precisamos pedir nada. Porque Deus sabe. Ai, mas irmã, Deus conhece a minha vida, Deus sabe da minha vida, Ele sabe do que eu preciso. Então, por que eu tenho que ficar repetindo toda hora? Mas aí vem Jesus e Mateus e ele fala: olha, tudo que vocês quiserem, pedindo, se vocês pedir, se vocês bater, sabe? Vocês têm que fazer isso. Porque às vezes não é só simplesmente, eu sou crente e tá o salário do dedo, tá tudo nas minhas mãos. Nós precisamos ter comunhão com a bondade do nosso Deus. E nós sabemos que Ele é bom, porque nós, como pais, nós somos pais carnais, pais terrestres, nós sempre procuramos dar o melhor para os nossos filhos. Então vem Jesus e fala: imagina o vosso Pai que está nos céus. E Deus, e nós vemos Deus como o nosso Pai, como aquele que supre as nossas necessidades, que está sempre conosco, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo perigo. Quando chega a tarde, ou quando chega a noite, depois que a gente chega em casa, que a gente descansa, você já parou para pensar em quantos livramentos você teve no decorrer do dia? Eu não sei no que você trabalha, eu não sei no que você faz, mas até mesmo em casa. Até mesmo em casa, porque às vezes, como meu pai dizia, né? Para morrer basta estar vivo. De repente, quantas pessoas tiveram uma queda leve e fraturaram ali alguma coisa e atingiu outra parte vital e de repente a pessoa não está mais viva. Então, até mesmo dentro de casa, nós vemos o livramento e nós vemos a bondade de Deus em tudo. Quando nós levantamos, igual nesses dias, hoje mesmo, ontem, estava chovendo, mas quem foi que falou para você que atrás de todas as nuvens carregadas de chuva não existe um sol? O sol está lá, ele continua lá. E assim é a bondade de Deus para nossas vidas. A bondade de Deus está aí. Nós, às vezes, não queremos ver, nós, às vezes, não queremos perceber, mas ela continua ali.
quando levantamos, quando saímos da nossa casa, quando retornamos ao nosso lar, quando deitamos, em qualquer situação, em qualquer momento da nossa vida, com a nossa família, nós vemos a bondade de Deus. A bondade de Deus, ela é manifesta na família que você tem. A bondade de Deus, ela é manifesta na capacidade que Ele te deu para você enfrentar todos os dias o teu trabalho. A bondade de Deus, ela se manifesta no ato de estender as mãos para uma outra pessoa que está necessitando. Ou você acha que você é bom porque, eu sou bom porque eu sou bom, é da minha natureza. Mas se não fosse a vontade de Deus nessa sua natureza, você não iria fazer absolutamente nada por ninguém. A bondade de Deus, ela é notória na nossa vida quando nós entendemos que tudo que nós temos veio dele. Recentemente eu vi um vídeo, achei até então eu achei interessante, mas depois eu parei para pensar e falei assim, algumas pessoas estão equivocadas em algumas coisas. Existem algumas canções que nós temos que pensar como nós vamos cantar. Mas a canção em questão, ela falava sobre aquela canção do agora esqueci o nome do cantor. Mas ele fala assim, Marcelo Aguiar. E ela dizia assim, hoje eu vou fechar os meus olhos, entregar minha vida em teu altar, vou renascer de novo, vou ressuscitar para o meu Senhor. E ele fala assim, se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar para eu ser aprovado. Sei que vim do pó e do sopro de vida, então me faz pequeno para o Senhor crescer em mim. Se tiver que tirar tudo que eu tenho, pode tirar. Aí a pessoa para nessa parte e não termina o resto da música. E o resto da música vai dizer assim, pode tirar tudo que eu tenho, porque não veio de tuas mãos. Então, olhando para a vida dele, ele está dizendo que tudo que ele tinha recebido veio da época em que ele cantava, do momento em que ele estava lá fora, sim, Jesus. Mas quando ele passou a entregar a sua vida a Jesus, que ele começou a viver e a experimentar e sentir essa bondade, então ele disse, tudo que eu tenho aqui não foi vindo das tuas mãos. E quantas pessoas que precisam abrir mão de coisas que não foi o Senhor que deu. Mas o Senhor está sendo muito mal, cadê a bondade do Senhor? Mas se Ele está tirando, é para você não ficar apegado a coisas que não foi Ele que te deu. Tem pessoas que têm riquezas imensas, mas não foi o Senhor que deu. Tem riquezas por outras coisas. Mas nada que acontece na nossa vida não é algo que o Senhor está permitindo para que nós possamos crescer. E vai dizer assim, Deus prepara coisas boas. Ele jamais vai querer ver você na miséria. Ele jamais vai querer ver você mendigando. A Bíblia vai falar. Ele jamais vai querer ver você mendigando pão. Então, por isso que ele te dá a força, a coragem e o desejo de lutar. De vencer a cada dia. Mas eu quero, então quer dizer que eu vou ser rica? Não, talvez a riqueza, essa riqueza material que você tanto sonha, talvez não é essa para você, mas ele vai te dar o sustento todos os dias. O pão na sua mesa não irá faltar. Amém! Porque a bondade do Senhor se estende de geração a geração. Então, tudo que nós precisamos fazer é sermos gratos, porque a bondade do Senhor se estende na minha vida, na sua vida. E tudo que nós temos hoje é porque Ele está nos permitindo viver o melhor. E Ele vai continuar permitindo nós vivemos o melhor. A sua vida não está boa, você pode dizer assim, não, mas a minha vida está faltando algumas coisas. Será que não está na hora da gente repensar os nossos conceitos? Será que não está na hora da gente começar a pensar e colocar os pingos nos is e ver onde nós estamos errando para depois nós pegar e formos questionar a Deus, que simplesmente está sempre com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas? Pensamos hoje sobre isso.
E lembremos que a bondade do Senhor se estende de geração a geração. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.